A gente falou dos receptores, o CB1 e o CB2. O CB1 ele é um receptor que está concentrado no sistema nervoso central. Tá? E o CB2, a expressão dele, ele está mais em órgãos linfóides. Eles têm no corpo inteiro, mas a maior concentração é CB1, sistema nervoso central, CB2, sistema nervoso, sistema linfóide. Tá? O que acontece quando você ativa esses receptores? Esses receptores, eles vão bloquear a sinapse. Eles vão cortar a liberação de neurotransmissor na sinapse. Tanto de neurônios GABAérgicos como glutamatérgicos. Então eles podem ser excitatórios ou inibitórios, dependendo do lugar que eles forem agir. Tá? O CB2, qual é a principal função dele? Ele modula cascata inflamatória e sistema imunológico. Então, se você pega um receptor que está falando que modula cascata inflamatória e sistema imunológico, em que patologia que ele pode atuar? Tudo. Qualquer uma. Pelo menos vale a pergunta, né? Qualquer uma. É difícil. Eu até me seguro quando me perguntam, pô, mas serve para tudo? De certa em forma, tese, sim. Sim. Não é a solução, não é uma panaceia, não vai resolver todos os problemas do mundo, mas tem ele é uma um droga. adjunto importante para muita coisa, tá? É uma pergunta cientificamente lícita, né? E Ou, o né? CB1, o sistema nervoso central, aí a gente tem muita patologia psiquiátrica que se beneficia da ação do CB1 ao sistema nervoso central, tá? Um detalhe legal de contar: por que a cannabis não tem overdose? Por que ninguém morre com a cannabis? A gente tem os receptores CB1 no cérebro inteiro, 10 vezes mais do que os receptores opioides. Só tem um lugar do cérebro que não tem expressão de receptor CB1, que é o tronco cerebral. Exato. Ninguém vai ter parada respiratória por causa de cannabis. Esse é o motivo da Perfeito. cannabis não causar uma overdose, da cannabis não matar ninguém. Tá? Então, como assim ele atua na homeostase que a gente estava contando, ele tem aplicação em praticamente tudo. Se a gente falar de dor crônica, por exemplo, que é uma das patologias que eu acabo abordando bastante por causa da minha especialidade. Como é que a gente trabalha com a dor crônica? Quando a gente usa o canabidiol ele ativa mais o receptor CB2. Tá? Eu consigo diminuir a produção de citoquinas, de substâncias inflamatórias. Ou seja, diminui a dor. O THC ele está presente na substância periaquedutal, onde você tem vias aferentes de dor. Você diminui a transmissão do sinal doloroso. O THC diminui a sensibilidade a nível do sistema nervoso central para a dor. Só para quem não é médico aqui, quando você fala em via aferente, você está dizendo assim, sua sensação, a dor passa a ser meio que... Ela vai ser modulada. Ela vai ser modulada, tá? E outra coisa também, a gente fala de CB1 e CB2, mas os canabinoides, os fitocannabinoides, eles atuam em outros receptores. Eles se acoplam a receptores de serotonina. Eles se acoplam a receptores vaniloides, que estão diretamente ligados à gênese da dor. Então é um emaranhado muito maior. Realmente a gente está arranhando a superfície. A gente tem... Isso porque a gente está falando de 2 fitocannabinoides, CBD você e tem THC. duas... Sente cacetada. Nós temos mais 150. Você tem duas pra estrelas estudar. ali e uma Via Láctea quando você olhar para Exato, cima, tem né, cara? Tem muita muito coisa, caminho, tem tem muita muita constelação Mas para servir. tem vocês muita concordam coisa. uma coisa? Que ao mesmo tempo que quando... Assim, vamos pensar na dialética e no discurso. Quando o cara pega e fala que você tem um monte... e que pode agir em tudo, a primeira pergunta que quem tá ouvindo isso, ele vai falar assim, mas calma aí, me explica um pouco melhor, porque Sim. cientificamente... Lógico, Assim, ó, lógico. o que nós... É o que eu falei, por isso que eu me seguro. Você fala isso para você, pô, o que você vai salvar o mundo agora? O que é? Exato. E não Vai pôr na água. Baseado na ciência que A a gente S-statina tem e hoje. cannabis, hein? Essa pílula vende, hein? A S-statina e THC. Sensacional. Tomar isso aí com uísque e resolver. Caralho, velho. Polipil, essa é a verdadeira polipil. Você tem estudos, tirando essa parte que eu falei de neuropsíquica, que hoje são sólidos para outras áreas? Tem. Ansiedade. Neuropsíquico. Ansiedade é extremamente bem estudado. Mas tipo, com a curto canabinoides. prazo, assim, por exemplo, eu quero fazer uma apresentação em público, eu tenho fobia de subir em público. Tem um estudo exatamente com isso. Você falar em público
É uma das métricas que foram usadas para diminuir a ansiedade num estudo feito com canabidiol. Bom, aí você começa... Essa foi uma métrica usada, foi exatamente isso. Posso Coincidência levar, você eu falar isso. queria levar essa conversa para um cara chamado René Descartes. Ele é o primeiro filósofo que tenta conceituar uma dicotomia chamada mente e corpo. E é muito curioso pensar que existe a sua mente e existe o seu corpo que habita o planeta. E são duas coisas... Curioso e historicamente raro, né? Porque ninguém nunca pensou assim até muito pouco tempo atrás. Até Descartes, isso é 1500 e pouco, 1600, perdão, 1600 e pouco. Ele morre em 1648. Então, primeira metade do século 17. Ele é o primeiro cara que começa a falar que existe uma dicotomia mente e corpo. E ele é, só para lembrar, ele é o último dos escolásticos. Ele é o primeiro pré-científico. Depois dele vem Newton, a revolução baconiana do método científico vem depois. Ele é o último dos escolásticos. Ele pode ser visto dessa forma. E ele tenta conceituar essa dicotomia mente e corpo. Que existe algo que é a sua mente, existe algo que é o seu corpo, que interage com coisas, e são coisas que funcionam de forma razoável. As suas ideias não necessariamente vão para a realidade. E a realidade interage com as suas ideias de uma forma completamente diferente. Incontrolável e imprevisível. Sempre me deu a impressão que a questão do CBD fica muito clara nessa interação mente e corpo. Aonde tiver patologias, que você tem uma interação mente e corpo, dor, epilepsia, onde a mente ela realmente é quase uma questão carnal, de encarnação, manja? Sim. Na verdade, corpo encarnado, de comunhão. Mente, isso, de uma comunhão mente e corpo. Encaixa perfeito na endometriose. Em tudo onde você fala, vou dar um exemplo, vitiligo, lúpus, doença de Crohn, retocolite, tudo aquilo. Qual doença crônica que não vai para esse caminho? Ou em que a mente pode exercer influência. Crônica, ela vai acabar. É isso aí. Nessa explicação que você está falando. Ninguém que tem uma doença crônica consegue isolar a doença sem... Não, e é aquela, ter uma alteração. Esse o entusiasmo que existe com toda a questão canabinoide no sentido de uso. O que mais podemos fazer com isso? E é legal porque, só pegando o que o Zé estava falando, porque eu vi ele falando das indicações e tal, e me dá muita impressão que fora, talvez, sem querendo ser muito reducionista, fora a epilepsia, que é aquela primeira, é muito clássica. Que é muito clássica, qualquer indicação off-label você pode tentar como adjuvante. Dá para explicar. Isso. Dá para explicar. Se você falar para mim agora, eu tô com uma espinha, eu consigo justificar o uso de um canabinoide para curar a tua espinha. Dá. Voltando à epilepsia, só um fato curioso, né? Tanto o Meshulam, o israelense, ele era contemporâneo do Elisaldo Carlini, que era um professor da Escola Paulista de Medicina, que aqui no Brasil foi o maior estudioso da cannabis até hoje. Foi preso com 88 anos por apologia à droga. É mole. É difícil o cara ter produção. Mentira, só no Brasil. 88 anos? Aí é estado, hein? Em 88, 87, foi intimado, foi pra delegacia, uma promotora pediu a prisão dele por aí eu vou pegar o que você falou. Aí é estado. Porque ele é um homem de produção científica. Em todo lugar estado. Fato. E eles que faziam os primeiros estudos com epilepsia, ele fazia em conjunto com o Meshulam no Israel. Eles eram contemporâneos, amigos, então eles trocavam figurinha. Sim. E foi só um detalhe que eu lembrei agora, um cara com essa formação, renomado mundialmente, e acabou preso por apologia à droga. Gostei muito do que você falou, Camarão. O quê? Dessa questão da interação mente-corpo, né, cara? E o que veio pra mim é o seguinte: interação mente-corpo é muito você saber quem você é. É uma coisa que é excessivamente individual. Né? A minha vai ser diferente da sua, da personalizada. dele. Personalizada. Pessoal. E aí me veio na cabeça que subjetiva. Existe um teste genético para você avaliar quantas pessoas... como elas lidam com o canabidiol. Hoje em dia a gente já tem alguns testes genéticos, tá? Que o que ele faz? Primeiro ele mapeia vários genes e o que praticamente, para que ele serve para mim, por exemplo? Para eu conseguir chegar numa dose ideal, tá? Quando a gente está falando de personalizado, cada um se conhecer, a medicina canabinoide é muito sob medida. Ela é muito sob medida. O resultado não é o mesmo. Das pessoas do mesmo sexo, com a mesma idade, com a mesma patologia, a mesma queixa, as doses são diferentes.